Graça e paz, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um domingo, a mais um tempo de partilha, de reflexão, oração, intercessão e, sobretudo, gratidão a Deus que nos tem sustentado com seu poder, sua graça e sua força e nos levará a um porto seguro, nos conduzirá diante de todos esses desafios, de todas essas inquietações. Temos ouvido muito falar, queridos irmãos e irmãs, nos últimos meses, a respeito de um determinado cansaço, um certo esgotamento das forças, da capacidade, da paciência e, em muitos casos, se pudermos assim compreender, da esperança de muitas pessoas de conseguirmos deixar para trás boa parte dos desafios, das angústias, das vicissitudes que temos enfrentado. Ao olharmos para o texto da palavra de Deus, tivemos nos últimos meses uma certa compreensão de que parece que a história salta do texto e nós adentramos a própria história do texto. É como se a nossa realidade se aproximasse muito ali das circunstâncias, das dificuldades, que o texto da palavra de Deus nos traz como um registro para a nossa fé. Se no passado líamos a palavra de Deus, buscando ali compreender os atos de Deus na vida do povo, hoje, mais do que nunca, procuramos compreender e perceber os atos de Deus na nossa própria história, na nossa vida. Porque a nossa realidade, em tamanho, em alcance, em termos dos seus desafios e necessidades, muito se aproxima ali do que descreve os autores da palavra de Deus. É com esta sensação que eu tenho lido muitos dos textos da palavra de Deus. E dentre eles, alguns textos da palavra de Deus, sobretudo os textos que narram a experiência do apóstolo Paulo, como este, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, onde o apóstolo diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Né? Quando nós lemos estas palavras do apóstolo Paulo, dando conta da sua condição, da condição dos cristãos, vivendo entre a vida, a grandeza, entre a pujança do poder de Deus, da graça, a comunhão na igreja, o suporte, a misericórdia, a presença, companhia do Espírito Santo, mas também marcada pelas dificuldades daquela época, pelas angústias, pela sensação de crise e dificuldade, em que o apóstolo Paulo ele acaba fazendo este jogo, né? Nós temos um tesouro em vasos de barro, ou seja, vivemos sob o poderio da graça de Deus, vivemos, de certo modo, consolados e fortalecidos, mas na nossa casa terrena, no nosso corpo, nas nossas ansiedades, nas nossas crises existenciais. E é por isso que, em muito se fala do esgotamento e do cansaço a estes tempos. Acredito que você também tenha esta sensação um pouco de cansaço. É como que se a gente quisesse que boa parte das nossas angústias tivessem fim. É como que se a gente quiséssemos acordar e sentirmos no nosso físico, no nosso emocional e também, por que não, na nossa condição espiritual, uma condição de maior energia, de maior paciência, de maior condição para enfrentar essas coisas. Sim, queridos irmãos, vivemos esse momento do esgotamento de todas as pessoas. Mais do que nunca, então, é importante compreendermos, né? Como diz o apóstolo Paulo, se a nossa casa terrestre, né? Se o nosso organismo,
se o nosso corpo experimenta fragilidades, experimenta fraquezas, em algum modo parece que vamos nos desgastando do ponto de vista biológico, fisiológico, a nossa casa espiritual, a nosso ser, né? O Espírito de Deus em nós nos fortalece, nos reanima e nos ajuda a enfrentar este momento de esgotamento, este momento de angústia. Portanto, queridos irmãos, estamos vivendo a realidade tal qual o apóstolo Paulo demonstra. Vivemos um tesouro em vasos de barro. Vivemos a excelência do poder de Deus, a sua capacidade de renovar-se nas suas misericórdias, no seu amor por nós, a capacidade do poder de Deus de dar-nos condição de enfrentarmos um dia a mais, uma luta a mais, mas também vivemos a nossa própria fragilidade, a nossa singeleza, e por isso, mais do que nunca, nos agarramos na certeza do poder de Deus, naquele que, segundo a sua misericórdia, nos fará triunfar sobre o momento presente, nos fará triunfar sobre o nosso próprio cansaço, sobre os nossos próprios limites. E talvez a palavra seja essa, limites. Todos temos limites, mas de algum modo eles não têm sido apenas testados, esses limites, mas temos visto o agir de Deus nos fortalecer, porque não há, humanamente falando, como fugirmos. Não há uma saída, uma válvula de escape. Não há como nos colocarmos numa redoma de vidro ou nos escaparmos para uma ilha distante. Todos precisamos, de algum modo, enfrentar o nosso cotidiano da melhor maneira possível. Que enfrentemos, então, queridos irmãos, na certeza da graça, do poder de Deus, na certeza das riquezas da glória em Cristo, na certeza da fidelidade e do amor do nosso Deus. Vamos ouvir o cântico e depois vamos interceder por nós e pelas pessoas que nós amamos. Vamos ouvir o cântico. Creio em Deus quando brilha o sol, que é o mundo da vida e luz. Creio em Deus quando cai a chuva ao redor de mim. Creio em Deus quando escuras nuvens se formam num vendaval. Quando se abre uma flor, eu creio em Deus.
queridos irmãos e irmãs, nós cremos em Deus, nós cremos na vida eterna, na ressurreição do corpo, nós cremos na ressurreição da alma, nós cremos no poder de Deus diante de toda fraqueza, de toda necessidade. Nós cremos em Deus quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, e nós cremos em Deus quando nós mesmos parecemos falhar em muitas das nossas dificuldades. Feche seus olhos, peçamos este tesouro, peçamos esta graça, peçamos este poder, vamos pedir a Deus que Ele continue a nos fortalecer. Você continuará a sentir no seu próprio exterior fragilidade, medo, tensão, mas continuará a sentir também graça, força, poder e amor de Deus impulsionando você todos os dias. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, Espírito Santo amado, nós cremos sim no poder maravilhoso que se renova em nossas vidas. Nós cremos no teu poder ao longo da história. Nós cremos como a palavra nos mostra que o Senhor irrompe em poder e glória sobre todas as eras, como a nossa era de angústia, de medo, de incertezas e de fragilidades. Nós te pedimos, Senhor, que nos renove agora a nossa fé, as nossas forças, renove sobre nós as tuas misericórdias, renove sobre nós o poder da tua graça, o poder da tua glória, renove sobre nós tua capacidade, ó Pai, teu poder e glória para que nós possamos sentirmos-nos fortalecidos e sentirmos-nos da tua presença para que possamos viver e experimentar dia após dia a nossa existência, as nossas lutas e angústias, o medo e o temor que estão lá fora. O mal, a dor e a angústia, ó Pai, estão muito presentes, mas precisamos enxergar a tua luz, precisamos sentir o teu poder, precisamos, ó Pai, encorajar-nos e encorajar a outras pessoas. Dá-nos a tua graça hoje, ó Pai. Sustenta-nos e fortalece-nos hoje. E aquilo, ó Deus amado, para o qual ainda nós não temos resposta, e aquilo para o qual ainda nós nem sabemos bem como responder, nós entregamos nas tuas mãos. Nós te suplicamos a tua graça, nós pedimos a tua intervenção. Concede força, concede a tua bênção, concede o renovo, não apenas das nossas forças, mas, sobretudo, da nossa esperança e da nossa confiança, como temos cantado. Assim nos abençoe, ó Deus querido. Assim abençoe o teu povo. Assim abençoe a humanidade. Assim faça resplandecer o teu rosto sobre toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus possa te sustentar no início de mais uma semana, que o Senhor se faça presente, poderoso na sua vida. Creio em